Olá! Nesta edição vamos conhecer pesquisas que identificam fraudes em produtos de origem animal. Jacarés em grande número na Lagoa da Pampulha e o IBAMA autoriza a retirada das capivaras da região. Curso de Medicina Veterinária da UFMG é o número 1 do país. E ainda, doença bovina traz prejuízos aos criadores de gado no interior mineiro. É agora! Fique de olho nos bichos! Produtos de origem animal, como a mussarela e as variadas espécies de peixes, fazem parte da nossa dieta. Mas você já desconfiou da pureza deles? O Laboratório de Genética da Escola de Veterinária da UFMG trabalha com a identificação de espécies e ajuda no combate às fraudes. No cotidiano é mais ou menos assim. Nas prateleiras, uma série de opções. E sem saber a real composição do que tem nas embalagens, cabe ao consumidor confiar nos rótulos, que nem sempre são verdadeiros. O peixe, por exemplo, pode ser um vilão nos supermercados. Coletar amostras de produtos de origem animal e identificar as espécies é um dos trabalhos realizados pelo Laboratório de Genética da Escola de Veterinária da UFMG. O trabalho inicial do laboratório é o trabalho de pesquisa em paternidade de animais, bovinos, equinos e, mais recentemente, de búfalos. Animais puros, de raças puras, eles têm que ser, a genealogia desses animais tem que ser confirmada por um teste de DNA para que eles sejam registrados nas associações. Então a gente desenvolveu esses testes aqui, implantou os testes e já realizamos há mais de 20 anos esse trabalho. Credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as pesquisas do laboratório prestam serviço à comunidade. A ocorrência de fraudes nos pescados ainda é muito comum. Isso porque hoje não há um selo ou certificado oficial que garanta ao consumidor a origem do produto. Hoje em dia a gente não tem nenhum selo, nenhuma identificação dessa que comprove que o peixe é realmente aquela espécie. A gente tem demandas, o laboratório já tem demandas com tanto parte pública, como o Ministério Público, para tentar tornar esse teste como rotina para identificação de fraude. Aspecto alaranjado e carne consistente. Olhando assim, é fácil identificar o salmão. Mas no laboratório de genética, é a aparência do DNA e não só do peixe que é levada em consideração. Danilo explica como é o processo de identificação. A gente faz a coleta, tanto em restaurante quanto no mercado, e traz para o laboratório. Extraímos o DNA, fazemos uma amplificação desse DNA para a gente poder trabalhar com ele e depois a gente passa para o sequenciamento. E com essa sequência que a gente obtém, a gente, comparando com outras sequências, a gente consegue saber qual peixe realmente é. Nós começamos a identificar substituições e isso se confirmou com a pesquisa que foi feita. Primeiro aqui na região de Belo Horizonte, com o surubim, que é um peixe bem conhecido aqui, onde a gente conseguiu identificar 80% de fraude no surubim, que é vendido principalmente na forma de filé. Porque como não tem pele, não tem cabeça, não tem nada que identifique o peixe, só a carne limpa, é muito fácil fraudar. Outro material de análise do laboratório são os produtos lácteos bubalinos, ou seja, oriundo das búfalas. Nesse caso, os pesquisadores querem ter certeza da pureza do produto. Eles analisam o material genético para confirmar o que vem descrito no selo de certificação. A demanda surgiu com uma suspeita que já existia no mercado que os produtos lácteos de búfala sejam adicionados de leite bovino. Com isso, a gente desenvolveu um método que vai não só detectar a quantidade de DNA de búfalo e de bovino, como também quantificar a presença desse DNA dessas duas espécies. Mais do que comprar gato por lebre, a devida identificação dos produtos pode evitar uma série de problemas para o consumidor. É um problema além de financeiro, porque uma pessoa, ao comprar um produto de búfala adicionado de leite bovino, ela vai estar pagando um preço superior ao que ele realmente vale, porque os produtos de búfala têm um agregado valor maior
E tem um problema grave na saúde humana das pessoas que são alérgicas às proteínas de origem bovina. Você sabia? As capivaras que habitam no entorno da Lagoa da Pampulha vão passar uma temporada longe da orla. Mas agora são os jacarés que estão em grande número na região. O IBAMA autorizou a retirada de mais ou menos 100 capivaras que habitam o cartão postal da cidade. O manejo pode durar 45 dias e vai ser realizado pela empresa Equalis Ambiental, contratada pela Prefeitura de BH. Quando capturados, os roedores ficarão em quarentena e um exame vai analisar o estado de saúde dos bichos. Os saudáveis poderão ser encaminhados ao habitat natural. Enquanto isso, um levantamento feito pelo consórcio de empresas que trabalha no desassoreamento da lagoa apontou que já são cerca de 20 jacarés morando no local. Filhotes e adultos foram vistos em pontos próximos à Ilha dos Amores. A Secretaria de Meio Ambiente e o IBAMA estudam o caso. O jornal Folha de São Paulo divulgou o ranking que apresenta os melhores cursos das universidades brasileiras. A medicina veterinária da UFMG está na primeira colocação, seguido pelos cursos da Unesp e da USP. A UFMG é a segunda colocada entre as melhores instituições de ensino do país. A avaliação se baseou em 5 indicadores: pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado. Uma doença bovina tem gerado prejuízos aos criadores mineiros. O surto do parasito Trypanosoma vivax infectou mais de 200 vacas no estado. Beatriz Vale foi conhecer os detalhes da doença na Escola de Veterinária da UFMG. O primeiro caso de Trypanosoma vivax em bovinos em Minas Gerais ocorreu em 2006 e 2007, na Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa, da Escola de Veterinária da UFMG, que fica em Igarapé. Foi observado que as vacas estavam com menor produção de leite, devido às anotações e às análises frequentes, que as vacas não estavam dando a produção máxima, que chama-se pico de lactação, não estava atingindo. Algumas vacas começaram a emagrecer, então pediu auxílio ao pessoal da clínica e eles fizeram uma avaliação de algumas vacas e em uma delas, na amostra de sangue e feita a lâmina corada, foi observado a presença de um trypanosoma. Apesar de o tratamento ter sido feito de forma adequada, a fazenda sofreu com os prejuízos. Animais foram definhando, perda de peso, 75% das vacas estavam anêmicas. O surto que ocorreu aqui na Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa no ano de 2006 só foi controlado no fim do ano de 2007. Nesse período, a doença causou diversos abortos, a queda da produção de leite e a morte de 11 animais. O que ninguém esperava é que 8 anos depois, um surto parecido atingisse o estado, dessa vez matando mais de 500 animais. O surto já atingiu rebanhos em Abaeté, Biquinhas, Maravilhas, Martinho Campos, Itamarandiba e Pompéu. O contágio se dá inicialmente pela picada da mosca de estábulo, um dos vetores do Trypanosoma vivax. Quando ela alimenta no animal infectado, ela introduz as peças bucais, então entra em contato com o sangue do animal.
o animal sente muita dor durante a alimentação, então interrompe a alimentação e ela procura outro animal próximo para continuar a alimentação. Então, de um animal para outro, ela vai levando pequenas quantidades de sangue e se alimentar no animal infectado, leva o tripanosoma nas suas peças bucais. Os sintomas da tripanosomose, ele varia em função, pode ter sintomas em casos agudos, né? Que geralmente são esses casos quando a doença chega na região, é muito frequente os casos agudos, onde o animal apresenta diminuição da produção de leite, aumento da temperatura, às vezes cegueira, né? E o animal fica muito apático e até mesmo a presença de vários animais abortando, então realmente a diarreia também, às vezes não apresenta diarreia, então os sintomas são bem variados. A maioria dos animais infectados até agora foram vacas em lactação. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, estima uma queda de até 60% na produção de leite da região central do estado. Outra curiosidade é o fato do surto ter começado fora do período das chuvas. O tempo seco dificulta a reprodução dos insetos. As duas evidências levaram a uma nova hipótese sobre a propagação da doença. É comum no gado de leite aplicar oxitocina na veia mamária para favorecer a descida do leite. E eles utilizam apenas uma seringa com agulha para todos os animais. Então eles inoculam a oxitocina na veia de um animal. Ao retirar a agulha, ver um pouquinho de sangue, ao introduzir na outro animal, ele vai levando então pouca quantidade de sangue, mas contendo tripanosoma. Então ele difunde rapidamente o protozoário dentro do rebanho leiteiro. Um dos problemas do tratamento da parasitose é a dificuldade no diagnóstico, pois existem várias doenças com sintomas semelhantes. É importante que quando tem esses casos de tripanosomose, que se preocupe em fazer realmente o diagnóstico, né? O diagnóstico com os exames de laboratório, os exames complementares que existem para esse objetivo, no sentido realmente de dar um diagnóstico e tomar as medidas adequadas. Por exemplo, aborto, não é só tripanosoma. Tripanosomose, pode ocorrer tripanosoma, leva a aborto nas vacas, mas existem várias doenças que provocam aborto. Outro obstáculo que especialistas e produtores enfrentam é a falta de um medicamento eficiente no combate ao parasita. O professor conta que o único liberado pelo Ministério da Agricultura no Brasil, feito à base de aceturato de diminazeno, não é eficaz contra o tripanossoma. Tem vários relatos que quando se aplica esse produto no animal enfermo, o animal depois volta a ter a doença, então não está eliminando o parasita. Além de ser um remédio caro. O medicamento ideal para o tratamento não é produzido no Brasil e só pode ser adquirido com uma liberação do Ministério da Agricultura. O que está acontecendo é que essa liberação não é rápida. Então, você ter um foco e precisa um surto, precisa ter o produto na mão, está gastando de 4, 6 meses para chegar o produto ao produtor. Nesse período, o que está acontecendo é a difusão da doença em vários municípios e outras regiões, agravando as perdas causadas por tripanosoma viris. Mesmo com o surto controlado, os professores que administram a fazenda experimental ainda realizam diversas práticas para prevenir a doença. Então a gente procura evitar, melhorar o manejo dos dejetos, tanto do suíno como das aves e dos bovinos, para diminuir a população de mosca. É uma agulha por animal na vacinação e, se for também, agulha descartável para as vacas no que for necessário. O nosso programa fica por aqui. Continue nos acompanhando pelo Twitter e pelo Facebook. Obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!